Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da BMC News. Está começando agora o BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro e as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Alan Gani e Alexandre Cabral. Hoje tem fogo no parquinho. Vamos aos destaques do programa de hoje. FGV Ibri diz que IPCS fica estável na terceira quadricemana de setembro. Ministro da Economia Paulo Guedes abandona estúdio de TV após falar sobre o piso da enfermagem. E ainda, Lula dá entrevista ao SBT e chama Bolsonaro de ignorantão. O clima pesou. Daqui a pouco a gente vai ter essas e outras notícias durante o nosso programa de hoje, com aula hoje, hein? Tem aula hoje, nesse programa especial tem aula, tem a outro já tá falando que não. Tem sim, vai aprender, vai ter sim. Deixa eu falar uma... Ah, não, já tô... Já tô, tudo bem, o Gani tá apressado. Não, porque mas boa tarde, Gani. Eu não sei nem qual é o tema, sabia? Ô Rui, você tá aí? Dá um alô se você estiver aí, porque aí eu queria explicar de novo o negócio do... Posso fazer aquela aula lá do que deu polêmica do desemprego, salário mínimo? Também pode. Hoje temos tempo, que o pessoal hein? pediu aí de novo. Hoje temos Cabral tempo. Dá uma aula de opções. Hoje o market é especial, mas a gente vai ter o fogo no parquinho de sempre. Aqui o Atílio Felipe Neto já falou, mas vamos fingir que vocês não começaram antes, que vocês hoje estão afoitos. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde, Alexandre Cabral. Fala, Cabral. E aí, meu povo? Sexta-feira, sábado chegando, amanhã eu tenho que acordar de novo 6 horas da manhã, porque tem competição de judô das minhas filhas às 7, E amanhã tem... 7 não, 8 horas. E amanhã tem debate ao vivo aqui na telinha da BMC News. A partir das 6h15 ou é 6h45? Acho que é 6h45. Me corrijam aí, gente. Eu não sei. Mas depois das 6 horas, tem debate ao vivo aí, numa parceria da BMC com o Portal Terra. Você acompanha ao vivo. Paula Moraes vai estar aqui no comando. A Débora Oliveira também vai estar lá nesse debate para a presidência, que a gente vai estar fazendo a cobertura, que a gente vai estar transmitindo também. Você acompanha amanhã aqui na programação da BMC News. Pois é, aí o pessoal está perguntando, sem Bolsonaro? Não sei. Não, Bolsonaro confirmou. Não, ele tinha lido há uma hora atrás que ele estava confirmado. Mas tudo é possível, né? Porque eles já tinham falado que se um não fosse um vai, né? Enfim, vamos ver. Enfim. Bom, vamos começar aqui falando da parte econômica, depois a gente fala do resto. A Fundação Getúlio Vargas, IBRE, divulgou hoje o IPCS da terceira quadricemana de setembro de 2022. Ela mostrou estabilidade e acumula alta de 5,11% nos últimos 12 meses. 6 das 8 classes de despesas componentes do índice registraram queda nessa medição. A maior contribuição para o resultado do IPCS partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação, cuja taxa de variação passou de 5,48% na segunda quadricemana de setembro de 2022 para 4,94% na terceira quadricemana. Nessa classe de despesa, o item passagem aérea recuou para 26,94%, ante 30,04% na edição anterior do IPCS. Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos transportes, alimentação, saúde e cuidados pessoais, despesas diversas e vestuário. Gani e Cabral, vocês acompanharam aí a divulgação do IPCS? Não. Mas veio em linha, veio zerado, provavelmente deve ter sido devido a uma melhor recuperação dos alimentos e dos combustíveis, e isso fez com que a inflação estivesse sob controle. E o trabalho feito pelo BC e pelas medidas da Petrobras e do ICMS. Eu vou falar o seguinte para vocês que estão assistindo aqui a gente. Eu não minto, eu não consigo mentir com 10 horas da manhã,
eu mando a pauta. Isso começou tem 3 dias. Não vem não. Depois de eu reclamar de estar sentado aqui eu sem pauta. Passo, não vem não. Eu vou mostrar compartilhar o nosso WhatsApp aqui. Pode mostrar. Você vai ver que tem 3 dias. A gente sempre fala, gente, peço Aí eu mando a pauta. Qual é a pauta? pauta? Eu mando assim o 710, Pufa, a pauta. Eu não conheço esse programa. Esse programa é da onde? É um programa que hoje bateu 1.322 assistindo. Online, ao vivo. Eu ia falar uma coisa, mas eu não posso, eu tenho que me controlar. Pode controlar, fala, vai para aprender. Não pode. 1.322 mentira, acho que foi 1.222 hoje. Não, mas o 710 é bom, gente. Tô brincando aqui, viu? E uma aula de Europa hoje, hein? Depois eu comento aqui um pedacinho do 710. Não, comenta assim. É de ficar em estado de choque. Olha, a França tá bloqueando os outros países para não distribuir energia e ela tá com energia sobrando. O cara contou cada subdetalhe da Europa, mano. Tiago Bresolim. Cabral é aquele aluno que não faz a lição, mas sabe enrolar na hora que é chamado. Não, porque de inflação hoje está default, é sempre a mesma história. Alimentos, puxou para cima, energia para baixo, o resto está sob olho de serviço, não sei o que, um outro pico. Dissídio na construção civil, você já sabe a resposta, mano. Vamos dar uma aula. Só tem uma agora. Coisinha do Gani, IPCS. fala pra gente sobre o IPCS. Eu não vou mentir, eu não li, aí a resposta é default. Mas na realidade é isso, né? Não, o IPCS acumula alta de 5,11% nos últimos 12 meses. Ele valeu o contrário. A única coisa que eu acho que vale a pena é o seguinte, muita gente deve estar falando, educação, leitura e recreação em uma forte queda, né? E aí, se você olhar o IPCA, não apresenta essa forte queda. Por quê? Porque passagens aéreas, que foi o principal item que puxou a deflação para baixo deste grupo, no IPCA entra aonde, né? Entra em transportes. Então, por isso que não afeta o grupo educação, que é colocado à parte. Então, tem essas diferenças metodológicas. Mas a alimentação, aumentando a deflação. Então, assim, o IPCS, ele tem uma grande relevância? Não tem uma grande relevância. Assim como o IPC-FIP também, infelizmente, não tem uma grande relevância. Poucos contratos são indexados ao IPC-FIP, acho que só no estado de São Paulo, e olha lá, porque é um índice do estado de São Paulo, IPCS, não conheço nenhum contrato que seja indexado ao IPCS, mas ele não existe. Se existir aquele contrato, filhote de pombo, né? Todo mundo sabe que existe e ninguém nunca viu. É um índice de preço ao consumidor semanal, mas assim, todos eles, na verdade, IPC-FIP, IPCS, eles acabam olhando para saber o que vai acontecer com o IPCA. Tá? Tenta tirar uma leitura dali para fazer projeção de IPCA. Basicamente é isso. Como o índice está vindo mais fraco, também deve ditar aí um IPCA que não deve surpreender muito em relação às expectativas que já estão. Né? Boa. Diferente do IGP. Por quê? Por quê? Porque o IGP tem duas funções. Primeiro, o IGP, quando você olha os preços no atacado, produtor e atacado, eu acho o IGP um índice ruim, tá? Por que eu acho ele um índice ruim? Porque ele mistura preços ao consumidor, ao atacado e à construção civil num índice só. Eu acho que seria o ideal, como é nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil também tem esse índice, mas ninguém dá muita bola, que é índice de preço ao produtor separado e índice de preço ao consumidor, ponto. O que o IGP faz? Faz uma salada. Então 60% é produtor, aí entra agrícola e industrial, 10% construção civil, e 30% consumidor. Tira uma média ponderada de tudo isso daí. Por que os pesos são assim? Porque lá na década de 50, quando o índice foi criado, final da década de 40, a composição da economia brasileira era mais ou menos essa. Só que hoje mudou. Hoje a maior parte da atividade econômica está no setor de comércio e serviços. Então não representa a realidade. E aí é uma salada o índice. E qual é o problema? Muitos contratos são indexados ao IGP, por isso a importância do IGP, porque ainda tem contratos de eletricidade indexados ao IGP, reajustes de eletricidade, tem parte que é IPCA, tem parte que é IGP. Aí tem contrato, aluguel. Aí o teu aluguel está no IGP, aí quebra uma safra na Argentina, aí teu aluguel sobe. Qual que é a lógica disso? Quebra uma safra na Austrália, o teu aluguel sobe. Aí não tem sentido isso daí, mas o pessoal utiliza ainda, né? É difícil desindexar e tirar o IGP. Mas, goste ou não do índice, ele tem
uma grande relevância no mercado, ao contrário do IPCA. Se tem título público que ainda é negociado e indexado ao IGP, que é a NTNC, não tem mais emissão primária desse papel, só acha no mercado secundário. Eu só tenho um título com vencimento 2031. E só tem um título, que é 2031. Também ninguém vende isso. Isso você vai ver lá, às vezes fica assim, 8 meses sem nenhum negócio. E tem debênture que pode ser emitida no IGP, mas ninguém está emitindo hoje em dia, porque eu também acho que é uma loucura, né? Eu não tenho visto mais emissão em IGP. Eu não lembro há quantos anos eu não vejo. Gente, é o seguinte, na semana passada, César Honorato, do chat, nos lembrou. Pessoal, combinamos de lembrá-los para o Cabral apresentar um mini curso sobre opções. Isso foi referente à minha pergunta entre vender call ou comprar put, você tendo o ativo. Então, como prometido, Cabral, eu acho que eu vou fazer Cabral Excel vai, aqui. não, ele fácil, vai Cabral, conseguir, ele vai dar essa aula lá no tele. Ele tá com medo do telão, gente. Meu Vocês problema é o tamanho do espaço do negócio. Mas, para ajudar o Cabral, o Gani vai chamar o intervalo para ele ir lá aprender, né, Gani? Vou chamar o intervalo. Vamos pro intervalo, pessoal. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Vai voltar. Estamos de volta aqui no segundo bloco aqui do BMC Marketing. E olha, gente, Cabral apanhou. E ele apanhou do telão e não vai fazer no telão. Ele resolveu fazer pelo Excel, porque ele não consegue fazer pelo telão. Então, vamos fazer aqui do modo antigo, porque o Cabral é o quê? Antigo. Ô, Cabral. Velho, eu nunca escondi não, maluco. Em várias coisas eu assumo, eu não comprar online em televisão, histórias, primeiro eu tenho que ver, encostar. Pô, aí encostei, achei maneiro e fui lá e comprei. Você comprou uma empresa vegana outro dia? R$1.000 pra ver qual é. Eu não consigo almoçar. Quer ver eu ficar doido? Quando tem almoço, refeição que não tem proteína animal. Ou um peixe, ou um frango, ou a carne. Pra mim, eu não almocei. É sério isso. Você não é vegano? Ih, mas não é vegano. Eu sou vegano no bolso, mas não no coração. Então, só lembrando, então, o Cabral, na semana passada, então, o César Honorato, no chat, ele combinou aqui para apresentar um curso sobre opções, mas ele falou que foi referente a uma pergunta que ele fez sobre vender call ou comprar put você tendo o ativo. Entendeu?
Entendi. Entendeu? Então, agora o Cabral vai explicar pra gente... Qual a melhor estratégia de defesa? São estratégias diferentes. Vamos lá, compartilha a minha tela aí, por favor. Aí o Cabral vai falando e as perguntas vão surgindo aí. Então, venda de call versus compra de put. Boa. História é o seguinte... Ele é todo organizadinho. Se você compra... Eu tenho um toque com Excel, quer ver o Excel me alucinar, tem linha de grade. Aí você já tira. Meu irmão, alguém está apresentando Excel para mim com linha de grade. Eu não consigo prestar atenção. Excel não tem que ter linha de grade. Cabral, vamos lá. Só antes Então vamos lá. desculpa, que dá para interrompê-lo. Só para contextualizar e ficar, acho que, um pouco mais... O pessoal está acreditando na queda, é isso? Queda de preço, e aí quer se proteger, não é isso? Só que aqui nós já temos dois detalhes. Se a naba já tá feita, esquece proteger. Eu comprei IRB a 30. IRB tá 1,10. Vou fazer hedge para queda? Não, já foi. Já foi. Acabou. Já perdeu o bonde. Comprei Magalu a 20 varada, Magalu tá 3. Faço hedge para queda? Não, já foi. Então você tem que fazer hedge para queda em coisa que você ainda está ganhando dinheiro e tem alguma chance de cair, que é montar uma estratégia. A coisa que já caiu demais, que o tombo já for feio, não vai fazer hedge, maluco. Você já foi assaltado 50 vezes na tua casa e daqui a 3 meses você vai se mudar. Vai fazer seguro de casa agora? Então tem isso. Então ação que já caiu demais... Escreveram ali, ó, Cabral arregou no quadro. É que não tem como mostrar aquilo ali. Pô, o próprio cara que trouxe isso ficou 2 dias pra mexer aqui. Mas voltando, foco. Ó, o próprio cara que escreveu, olha como é que sai o R. O R sai todo torto, ó. Não, mostra de novo lá. Não é. É que você olha que o R não sabe de Hal. fazer. Olha o R de Hal, como é que sai. Pelo amor, B de Brau, olha lá, não tem? Tem um chapéu no B de Brau. Então, voltando. Então, se você já perdeu demais, povo, não tem o que fazer. É chorar, fazer, putz, que droga que eu fiz, segue a vida. Aí a solução pode ser uma venda de call. Como assim? Então, vamos imaginar que você está com uma compra, você tem na tua carteira Magalu. Esse cara já perdeu, Cabral, já, esse já está no fumo, já comprou Magalu lá em cima... Já está na trolha de Magalu, não tem o que fazer mais, só no milagre que vai voltar a grana dele. Aí o que ele pode fazer? Deixa eu abrir uma outra tela aqui. Vai rolar infinito. Ó, Suzu. Opções Net. Show. Você vai aqui no Opções Net. Fechar, cadê o fechar? Tem aqui à direita, cadê? Tá aqui. Grade de opções, repara. Eu uso a grade de opções antiga. Por quê? Porque eu sou velho. Então, não sei. Eu já falei pro dono, eu conheço o dono disso aqui. Cabral, o que você achou do novo? Eu falei, nem olhei. Gente, você tá parecendo meu pai. Meu nem pai não olhei. Porque é mais novo. Não, o velho tá rodando pra mim há 10 anos. Eu não vou olhar o novo. Então, tá. Então, MGLU. MGLU 3. Vou separar somente call. Vou tentar ver se tem algo para novembro, porque outubro está muito próximo já. Aí eu vejo lá, a ação está 4,60. A ação está 4,60. O problema hoje de MGLU é que a volta é gigante. Mas o que você pode pensar aqui em mente? Poxa, será que essa ação ela sobe mais do que 30% até 18 de novembro? Se você achar que não, olha o que você pode pensar aqui. Você compra a Magazine, você já está comprado, você não comprou, você já possui ela do passado e ela está custando hoje na sua carteira R$ 4,60. Então isso você já tem. Você vai fazer mais uma venda da call, aonde você vai dar o poder. Eu que tenho Magalu, nesse exemplo hipotético, eu não tenho Magalu na física, mas vamos imaginar que eu tenha. Eu passei para o Gani o poder dele comprar minha Magalu. Então eu vendi para ele uma call que dá o poder para o Gani comprar a minha Magalu por R$ 5,99.
Por isso, ele me pagou hoje 20 centavos. Então, o Gani me deu hoje 20 centavos para até o dia 18 de novembro, até 18 de novembro, ter o poder de comprar a Magalu a 20 centavos. Aí você fala, qual o risco que eu tenho nessa operação e qual é a vantagem? A vantagem é, se você não for exercido, se a Magalu não bater 5,99, a sua Magalu passa a custar R$4,40. Por quê? Porque esses 20 centavos que o Gani me deu não volta para ele. Ah, quer dizer que então eu posso resolver isso em 2 vencimentos? Não. Você vai ter um trabalho de formiguinha de várias vezes no ano, fazer essa venda, tentar baratear para poder conseguir tentar recuperar algo que você perdeu na Magalu. Não é uma operação para um mês se recuperar os 600% que você está perdendo. Não é. Então esse é o meu objetivo. E qual o risco que eu tenho grande? De Magalu bater 6 conto e Gani chegar para mim, ô Cabral, 6 conto. 6 conto. Me entrega a Magalu, mas olha um detalhe aqui. Se no dia 18 de novembro a Magalu tiver a 6 conto, como é que vai estar a minha vida? Eu comprei a 4,60, uma coisa que vale 5,99. Então significa que eu já estou tendo uma recuperação da minha ação. E se bater 6 ou algo próximo de 6, quanto está valendo essa minha opção? Próximo de 0. Porque eu tenho direito a comprar 6, uma coisa que está 6. Então o problema é se Magalu for para 7, 8, 9 reais. Aí pode dar desespero eu que estou comprado em Magalu. Mas se Magalu próximo do vencimento der exercício e ela estiver custando 6,10, quanto vai estar custando essa opção? 11 centavos, que é 6,10 para 5,99. Só que esse 11 centavos eu ganhei na ação. Então nada impede de eu fazer o quê? De eu comprar a ação do mercado, entregar para o Gani, assumir um prejuízo de 10, 11 centavos e a minha ação está feliz e contente, valendo quanto para mim? 5,99 com os 20 centavos do prêmio. Então, resumindo, eu estou com uma ação que a naba já está grande, que já está feia, não adianta tentar proteger para baixo, porque eu estou comprado dela desde 20 reais e ela está quase 60. Então, meu objetivo é tentar o quê? Com o passar do tempo, tentar baratear o custo de entrada da operação. Qual é a solução para isso? Vende call. Então, você vai lá, vende call, tenta vender call afastado do seu preço, porque se você vender muito coladinho, qualquer balançada roseira, você vai ser exercido. Então, tenta vender afastado. Qual é o problema de fazer isso? Opção que o mercado não é muito nervoso, ela é mais barata, que a gente chama de volatilidade. Por que Magalu vale a pena fazer? Porque Magalu tá o famoso tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Se eu transformar esse tô rico, tô pobre em número, deve dar volatilidade de 60%. Para vocês terem ideia, a volatilidade de Bova roda na casa de 21. A volatilidade de Magalu está na casa de 60. Quanto maior a volatilidade, maior o prêmio. Então, vale a pena pensar numa operação dessa com volatilidade de 50 para cima e com o objetivo de baratear a carteira. Continuo dizendo, se Gani me exercer, o meu prejuízo vai ser de 5,99 até o valor que está a ação. Só que a minha ação está valorizando também pelo outro lado. Então, acaba ficando no 0 a 0 a operação e eu ainda tive um ganho de 4,60 a 5,99. Então, uma operação para quem já está perdendo muito dinheiro. E não adianta fazer isso com vol muito baixa, que o prêmio é pequeno, não vale o risco-retorno. Você vai receber 5 centavos para, se tudo der errado, perder 3, 4 reais. Então, não faça. Então, tem que ser vol no mínimo de 50% para cima para fazer a venda da call. Vê se o povo entendeu, por favor. Não, o pessoal tá comentando aqui. Mas alguém tem dúvida, manda aí. Só da venda do call, ainda nem falei da put, tá? O Dodô Mariani, quem tem o Agora eu tenho uma dúvida, vai demorar 100 anos. Peraí, tem uma dúvida que vai ajudar o pessoal. Você falou assim, eu vou no mercado e compro. Vale a pena ir no mercado e comprar quando bater 6 ou não? Fico com as minhas ações que agora estão valendo 6.
que acontece? Vamos aqui. Deixa eu dar um exemplo numérico dessa tua pergunta. Eu tenho que levar até o vencimento. Porque dificilmente vão te exercer no meio do caminho antes, porque o prêmio é melhor negociar. Então eu levei para o dia 18 de novembro. Se no dia 18 de novembro a ação estiver valendo 6,5, eu vou ser exercido. Certo. Então eu vou ser, via opções, obrigado a comprar a 6,5 e fazer a venda pro Gani, quer dizer, perdão. Eu vou na B3, compro a 6,5 e via opções eu faço a venda por Gani a 5,99. Então quer dizer que nessa operação eu estou perdendo 6,5 mais 5,99. 51 centavos. Só que eu botei no primeiro dia 20 centavos de prêmio. Então eu perdi 31 centavos. Só que a ação que estava valendo 4,60, ela agora está valendo 6,5. Então quanto ela está valendo para mim se eu tiver que desmontar a operação inteira? 6,19. Boa. O preço de tela é 6,5, mas o meu preço operacional, para eu ganhar dinheiro, vai estar no 6,19. O meu lucro seria de 6,19 até 4,60. Eu teria 1,59 de lucro se quisesse me desfazer dessa ação. E se essa ação fosse para R$8, eu vou ser obrigado a comprar 8 e vender para o Gani a 5,99, porque foi o poder que eu dei para ele. Menos 8... mais 5,99. Que droga, perdi 2,01. Só que eu botei 20 centavos no primeiro dia. Perdi 1,81. Mas quanto vale essa ação na bolsa? 8. Para eu vender e compensar 1,81, qual seria o meu resultado final? 6,19. Então significa que essa ação, mesmo batendo 8, ela vale para mim 6,19. Ah, então eu não venderia a call e ficaria com ela 8. Pô, essa ação só cai, maluco. Pelo menos tenta fazer. Você vai errar 3 e acertar 4. No que você vai acertando, você vai melhorando a tua vida na ação. Ok? Você vai melhorando o seu custo da ação. Tá lá comprada a 30 conto, pô. Eu vou fazer isso com o urânio, então. O problema é a liquidez. Tem que saber como é que é a liquidez de opção de urânio lá fora. A gente pode ver junto segunda-feira com o pessoal da Avenue. Boa. A gente liga lá pro Zanin e pergunta pra eles, Zanin, como é que tá? Aí eu falo com o Fábio Carvalho, que é um amigo meu que opera lá fora. Deve ter, né? Opção de ETF. É provável que sim, porque a ETF que você escolheu é bem líquida. Mas eu não tenho conhecimento suficiente para te dizer, tem. Tá. Não, você tem que me ajudar a recuperar esse prejuízo, Cabral. Eu nem saber. Ok? Agora, aí Oi. Pô, Oi não tem nem opissa, maluco. Tem coisa que não tem opissa. Ah, eu quero fazer isso, Cabral. Eu gostei da tua ideia. Quero fazer isso em CVC. Mostra a minha tela, por favor. CVC. Call para novembro. Todas possíveis. Número de negócios. Aqui teve mais negócios, foi 11. E não foi nem ontem, foi anteontem. Então, nem todas as ações isso vai ser possível. Ah, meu sonho é fazer isso com Ambipar. Eu estou bem comprado em Ambipar. Ó, não tem nem aqui, ó. Eu tenho que colocar todos os ativos para achar Ambipar. Então, Ambipar tem menos liquidez ainda do que CVC para operar opção. Como é que você vê a liquidez de uma opção, Cabral? Você vê o número de negócios realizados. Mas e aí, se for menos de 200, 300, é liquidez bem ruim. Tá. Ok? Então aqui, ó, 4 negócios, 2, 1 negócio. Então aquele papo, a teoria é maneira, entendi tudo que Cabral falou, vou transformar em boleta segunda. Você não vai conseguir fazer isso para todas as ações. Esquece, não tem liquidez.
Não tem. Tem várias ações minhas que eu quero fazer isso, eu vou para a tela e não tem nem a figura do formador de mercado. O que é o formador de mercado? São instituições contratadas pela B3 para mostrar spread e 80% do pregão aberto. Então pega lá o pregão, de 10 às 5, 80% ele mostra preço. Aqui, ó, não tem nem essa figura, que é quando tem, eles colocam um tique aqui. Então não adianta tentar fazer opção para tudo, não vai conseguir. Não tem mercado de opção para todas as ações. Cabral, a Amy pergunta o seguinte, o call protege um pouco na queda se estiver fazendo dividendos artificiais? Sim, sim. O valor do dividendo é o valor que você protege, sim. Então significa que na queda, aquela operação que está a 4,60 e eu vendi a 20, até 4,40 eu estou zerado. Que foi eu queimando os 20 centavos que o Gani me deu. Tá. O Gusta Trader colocou assim, Cabral, explica as regras de opções em criptoativos. Nossa Senhora. É muito louco, é hora de explicar aqui. Porque é uma moeda que você paga com outra moeda, só que o efeito da moeda é igual, é muito louco. Deixa aí para um outro dia. Eu vou dar... Rui! Vai ter aula de salário mínimo. Deixa eu mandar uma... Rui já respondeu? Não, o Rui tá aqui, ele falou... Não, sai daí, Rui. Ele não tá no chat, mas ele tá assistindo. Não, ele tá no chat, eu vi ele Não, agora. ele colocou que ele não tá no chat, ele escreveu rapidinho. Não, fala ao pessoal Falou? que as opções são de 100, 100, blá, blá, blá. Ah, então tá. É ele que manda, se eu dou ou não. Ah, tá. Então esse detalhe do Rui das Neves. Tirando a opção de BOVA, que é de 10 em 10, todas as outras é que nem lote padrão de ação. É de 100 em 100. Não existe fracionário de opção. Eu não opero 4 opções. Ou é 100, ou é 200, ou é 300, ou 400, toca a vida. BOVA é de 10 em 10. Ô, Cabral, eu cheguei meio atrasado, você pode explicar de novo? Volta o vídeo. O aluno você faz primeiro. Não, e a pior coisa que tem quando a gente dá aula, o cara fica lá, ele tá no celular, né? Não, o celular a gente nem deixa, mas tá distraído, chegou atrasado, você vê que não tá prestando atenção. Aí ele pega no final, você fala, né? E na quinta aula, curso de renda fixa? Última aula. Primeira aula do marcação a mercado. Não, eu dou marcação a mercado no primeiro dia. Primeira aula. Quinta aula, já tá falando de duration, sei lá do que. Aí o pessoal fala assim, chega lá e fala assim, professor, não entendi por que quando a taxa sobe o preço cai, juro por Deus. Então não entendeu o curso todo. É, se dá vontade de você pegar uma bazuca, meu. Entendeu? Quer ver o Ferraluna? Agora não, porque não tá tendo presencial. Daniel, você entendeu o que eu acabei de explicar? E, Então me explica. bom, Cabral, professor... Sim ou não? Anda, Daniel, a aula travou olhando pra você, mano. aí você fala, não, professor. Não tem problema. Eu dou o resto da aula até 10 da noite olhando pro teu rosto. Eu olho pro teu rosto as outras 2 horas de aula. Nossa. Principalmente se eu perceber que você é líder da zona. Eu olho pro teu rosto. São 2 horas eu olhando no teu rosto. E eu vou falar uma Você murcha, porque você sabe, aquele maluco já percebeu que eu sou doido. Agora, se for o contrário, você entendeu? Sim. Sim. Então a caneta tá aqui. A aula só continua depois de você me convencer que entendeu. O cara Me tá explica. conversando Nossa. e tal. Aí você não dá esporro. Você quebra o cara na teoria, na aula. Aí ele já, opa. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu, na sala de aula, eu era o líder da zona, viu? Até aqui você é, né? O que vocês quiseram dizer Quando com você isso? não tá bancada aqui, pô, toca ópera, toca sinfonia. Eu sou mó quieto aqui. Ó, o Wagner Lima falando assim: operação com opções requer atenção ao movimento do mercado e estratégias para lidar com cada alta ou baixa. Sim. É Somente isso. que a opção vence, meu amigo. Ação, se você comprar ação da Petro, você pode morrer daqui a 40 anos, você ainda pode ter ação. Opção daqui a 40, 50 dias, ela desapareceu, porque ela tem data. Ó, o Rodrigo Zini te deu uma ideia. Faz um simulador logo para não ter que ficar fazendo conta. Um simulador de tudo isso que você está fazendo. Se bem que é o Excel, né? Pois é. E deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais. Nossa, aqui o povo vai falando um monte aqui, às vezes não... Rodrigo Zini, eu ia falar que não e ia cagar pro fato de você ficar olhando pra mim. Não que você ia começar a ficar desmoralizado em volta.
Eu te garanto isso. Compra o próximo curso meu, presencial, e vão para dentro de sala. Olha, eu vou falar para você, o pessoal daqui da TV, uma parte aqui fez curso do Cabral. A Mari, por exemplo, falou que é difícil. Se é que vocês entenderam. É rocha. Ela teve um dia que ela falou pra mim, deu rod. Rocha é quando é pauleira, difícil. Rod é quando trava, né? Porque é isso. Guilherme Fairbanks, Cabral, e como funciona isso para depois fazer o preço médio no imposto de renda? E eu tenho um contador que me manda lá. Eu faço. Putz, esquece. Então, aqui, todo curso meu é mentira. Mas meus últimos cursos de opções, eu trago alguém de tributação. Quem já fez já reparou isso. Eu trago alguém para explicar, me explica esse imposto de renda aí pro povo, porque eu não sei, compensa aqui, compensa ali, vira ano fiscal, tem que registrar, eu não sei. Eu sou humilde de dizer, não sei. Então eu sempre trago alguém. Na aula extra lá, falou, explica para nós aí, porque ele falou, putz, é sim, então... Tem uns detalhezinhos chatos que eu não quero falar. Por quê? Porque eu não domino. Complicado. Boa, gente. Aí, tá vendo? Cadê o... Quem que tinha mandado pra gente? Era o César, né? O César mandou aqui que ele entendeu o que você falou e agradeceu. Valeu, César. E tem a da PUT, que a gente pode falar numa outra aula para poder o Gani fazer a dele, dando tempo a gente falar no final ou falar outro dia. Para não ficar massificado em opções. Pode ser, não tem problema. Que é da PUT, que é da PUT eu tenho que explicar duas. Eu tenho que explicar a PUT seca e a PUT travada. Aí vai dar uns 20 minutos fácil, meia hora. Tenho medo disso. O Guilherme... Não, quem que fez aqui? Não, tem duas pessoas aqui que perguntaram. Então vamos... Estudo de investimento. Peraí, Lei estudo de investimentos. Cabral, deixa eu falar. Agora vamos botar parquinho com aula. Parquinho com aula. Eu tô com medo do Barba. Não eu. A pessoa tá com medo do Barba. O Barba assume, bota o Manteiga. Barba Ruiva? O Barba. O Nelson Barbosa. Vamos supor que a pessoa tá com medo. Ih, vai botar o Guido Manteiga, o Nelson Barbosa e tal. O que fazer nessa hora com derivativos? Antes disso, Ayrton Brito Crisóstomo. Eu já dei muita aula para a Polícia Federal dentro da sede da Polícia Federal em Brasília. Muita. Muito policial que aparece aí na televisão, levando gente, carregando gente, foi ex-aluno meu. Pra você ter ideia, o povo da Lava Jato, alguns foram alunos meus, para poder, não meus sim, de uma equipe de professores que eu tava, para entender como é que funciona direito o mercado financeiro, para onde vem onde é que tá falha. Da polícia ou os que foram presos? O da polícia. Eu já tive um aluno preso. Os que foram presos davam aula. Eu já tive um aluno preso também. Mas da Polícia Federal. Vários que você vê em Curitiba, Brasília, eu falei, opa, já dei aula pra esse cara aí, maluco. Então, para poder entender algumas coisas aí de mercado. Então, já fiz isso com esses caras também, meu irmão. Tô nem aí. É aluno, rapaz. Autoridade sou eu em sala. Nada contra, nada de menosprezando aluno, mas a autoridade sou eu em sala no momento. Com certeza. Aí, o pessoal perguntando se vai ficar salvo essa aula aqui. Gente, infelizmente não vai. Não, tô brincando, vai ficar assim. É só ver depois que fica aqui gravado. Responde aí pro Gani. A pessoa tá com medo do Barba. Que o Barba monte lá, bote o Manteiga, o Nelson Barbosa, aquela galera. E aí, o que fazer agora para não perder dinheiro, Cabral? Você tem com solução... derivativos, né? Solução 1, vender a carteira inteira. E ir pro exterior, essa eu defendo, tá. Solução 2, também vender a carteira e ficar local e vender put de caminhão. Se o mercado cair, você recompra a ação mais barata. Tá. Ainda ganha uma grana. Então, solução 2. Vender put? Vender put, porque vender put me dá direito a comprar o ativo. Tá. Hoje é um dia que você não tem noção. Até tuitei isso. Eu tô com um desejo louco de vender put. E eu comprar put? Não, mas o vender put vendi a minha carteira de Petro, não tenho Petro e vendi put. Ah, bom. Porque se o mercado despencar, cair, eu vou lá e recompro a Petrobras, que eu acho que a médio e longo prazo o mas tempo você passa. tem o ativo nesse caso? Nesse caso, não. Eu não tenho ativo. Não tenho ativo. Você vende a descoberta? Vende o ativo. Acabou o ativo, não tem mais nada. Tá bom. Com a grana, deixa guardado na poupança ou em algum lugar. E sai vendendo put.
Tá. Se o mercado despencar, você recompra a ação. O que você pode fazer é o seguinte, vende put e compra uma call, com prêmio 0, que é um prêmio compensa o outro. Ou vende uma put e faz uma trava de alta. Então, o que acontece? Se a Petrobras despencar, você vai comprar a Petro, mas você compra a Petro lá embaixo. Certo. Então, vende uma put lá embaixo. Então, você compra ela baratinha, porque você acha que a médio e longo prazo ela pode compensar. Okay. Se por acaso o Nine lá resolver fazer um trabalho razoável, ser uma mistura de Lula 1 e a Petro subir, você compra ela de volta na compra da call. Então a ideia da vender put é que eu estou ganhando prêmio, vou usar esse prêmio para comprar essa ação lá na frente? Não, o prêmio não é suficiente para comprar ação. Você vende uma put a R$1 para comprar o ativo a 30. Tá. Mas, por exemplo, a Petrobras está a 30. Você vai lá e vende uma put de 16. Uhum. Então, se a Petrobras for até 16, você vai ser exercido. Entendi. E compra uma call lá de 25. Então, significa que se a Petrobras subir, para você não ficar com dor de corno, você recompra ela de volta via call. Boa. E se a Petrobras cair, porque o governo foi muito ruim, mas você mesmo assim acha, pô, mesmo se cair muito, com o tempo ela volta, porque daqui a 4 anos tudo pode mudar e etc., você exercido na put, você compra de volta. Entendi. Então você faz os extremos, sempre comprando para tentar então, essa pegar o ativo de volta. Estratégia. Isso é uma delas. Tem outra com derivativos? Tem outra que você... Aí não é proteção. Essa que eu expliquei não é proteção. Me livrei totalmente do ativo, e tô tentando entrar no game de novo, se o mercado me ajudar. E se Lula, quer dizer, se Lula mesmo. Barba. Se Lula fizer um trabalho que convença o mercado que a Petrobras é boa, aí você recompra ela de volta na subida quando você comprou a call. Tá. Então você comprou a call, Petrobras voltou a subir porque ele está fazendo um trabalho bom. Não acredito, mas vamos rezar. Tem que torcer, não vou torcer contra 4 anos, né? Pelo amor de Deus, eu moro aqui dentro. Perfeito. Então, pô, que eu queime a minha liga e o cara faça um excelente governo, fala, desculpa, você foi um excelente presidente. Não acredito, mas eu tenho que torcer. Então, o mercado sobe para você não perder o bonde, você compra... Imagina que a ação está aqui, você compra uma call aqui. Se a Petrobras ficar aqui, tua vida não mudou. Se a Petrobras começar a subir, você tem uma barreira de compra. Então, se ela continuar subindo, você está comprando por esse preço. Então, se por acaso fizer um bom trabalho, você pega o bonde da Petrobras de volta e surfa essa alta. Se fizer um trabalho ruim, você já se desfez. Se for muito ruim, você recompra a Petrobras lá embaixo. Perfeitamente. Boa. Já que você falou do Barba ou do Nine, vamos ser justos aqui, o Advomarket fala o seguinte, e a família do Bozo... Já que falamos de Barba... Você viu que proibiram o UOL de publicar sobre as casas lá? Já vamos falar sobre isso. Família do Bozo para ensinar como se faz para acumular tantos imóveis comprados com dinheiro vivo. Também. Também dá para fazer. Mas não foi de ninguém não, mano. Foi de... Ó, essa aí é uma fake news, hein? Não valeu, foi dinheiro vivo, era valores pagos em moeda corrente. Moeda corrente não necessariamente é dinheiro vivo. Mas por que, já que foi moeda corrente, por que então censurar a matéria do UOL? Porque é censura. Não tem nem briga com isso. É censura. Tirou matéria do ar, tirou reportagem do ar, é censura. Você sabe que eu sou um grande defensor da liberdade, eu sou contra qualquer tipo de censura. Boa. Não, concordo. Não, eu concordo com você, exatamente isso. Mas se não... E acho que para justamente agradar aí o UOL, o G1 foi lá e publicou a reportagem. Então, quem não viu no UOL... Eu vi no UOL dizendo a proibição só. E o G1 foi lá e colocou a matéria no ar. Eu gosto assim. Agora, o que não pode... Bom, pode falar. Pode falar o duplo padrão? Você vai lá e fala assim, bom, as imagens do 7 de setembro não pode passar, etc. e tal. Aí o Lula faz uma propaganda onde ele diz que ele foi inocentado pelo Papa, pela ONU e pelo Supremo. Inocentado. O Lula, eu repito, ele não foi inocentado. O Lula teve o processo anulado por uma filigrana jurídica, porque o processo... Pelo quê? Filigrana. O que é filigrana? Existe esse termo? Existe, um detalhezinho,
Entendeu? Eu nunca ouvi falar, viu? Você pensa que, sexta-feira à tarde eu não vou aprender nada. Filigrana. Filigrana. Os caras falaram que meu cabelo tava igual, passou no liquidificador. Não, porque teu cabelo tá cheio de coisa no teste, assim, maluco. Então, a filigrana jurídica. Então, começou em Curitiba e deveria ter começado em Brasília. Só que isso, sei lá, 4 anos depois. Então, qual é o ponto? O pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Claro, lógico. Esse é o meu ponto. Dúvida, Sempre lógico. foi isso. Bom, E Arthur Brito, não é que esses comentários são desnecessários. Esse programa é de debate. Estamos aqui para debater. Ninguém é obrigado a concordar com a gente, não, viu? Pode falar aí. Se vocês não concordam, deixa aí a mensagem. Olha, não concordo por isso, não, ou concordo por aquilo. Isso é importante. Nós estamos num programa de debate. É isso aí. Bom, já que vocês falaram então de Não tem intervalo hoje, não? política, pelo amor de Deus. Eu quero pegar uma água, maluco. você estragou. A gente tá água aqui, 2 tia. horas Estragou direto. justamente a hora que eu ia chamar o intervalo. Poxa. Ele já Chama tá o intervalo, olhando. então. Vai, Ó, vai. o Rubão, dá pra ver o Morales rachando o bico de rir com os comentários. Cara, eu leio todos. E depois ele sai Eu nem daqui, ligo, fica mas- comentando no corredor mais de meia hora. Ele se amarra. Hoje ele só não vai fazer isso, que ele vai emendar no outro lado do programa dele. eu conheço. Senão ele fica ali, sai conheço o amarradaço, Morales no mano. olhar. Cara, só de olhar obrigado. pra ele, ele Peter Santana. Peter ele é dos meus. Ó. Se você concorda, dê o like. Se você não concorda, dá o like Aliás, também, só pra gente ver a diferença. O Peter é parceiro, tá sempre aí. Tem a galera, E Rock hoje de Fans, manhã, tal, hoje de né? manhã eu comecei o 7:10, tava lá rolando o 7:10. Aí entrou Carlo Caucci, a gente começou a falar de Itália, de Europa, não sei o quê. Aí dá umas 7h45, entra o Helder. Pô, Cabral, desculpa. Eu hoje acordei mais tarde, perdi a hora, só consegui chegar agora. Quase que eu falei, pô, que isso, mano? Maravilhoso. O cara me dando satisfação que você conseguiu entrar 15:08, que ele Helder- perdeu a hora, mano. Helder é o sensacional. máximo. Helder é- Um dia a gente tem que fazer um happy hour com esses doidos, maluco. Não, só pra ver qual é, velho. Helder é o máximo. Aliás, o pessoal Putz, do isso é uma chat... baita ideia, hein? Chamar esses mais assíduos e Eu também presencialmente acho. Eu acho aqui a também. gente conversar com eles. Tem que trazer. E Aliás, entrevistar, né? o O Helder... legal foi o Helder pedindo, O Helder, não, eu pô. acho o máximo que além dele ficar aqui o dia inteiro, o pessoal hoje no chat de Pô, manhã vamos fazer um podcast? tava... Não, peraí, deixa eu terminar Só de com falar. convidado assim? Não Vamos deixa vamos de criar um podcast só com ele- o povo. O Helder tava de manhã, o pessoal tava debatendo de manhã se o Helder era um robô ou não. Meu irmão, Helder agora tá meu brode. Helder me perturbava horrores lá atrás. Maravilhoso. Lá atrás ele me perturbava Peter- horrores. E é Peter sempre tem essa que mesma vir- foto. E funciona, porque a gente já trouxe aqui Rui das Neves. E Rui das Neves já foi no programa meu, no de Maravilhoso. vocês. Rui das Neves é gente boníssima. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Hoje o BMC Market é especial e ainda não acabou. Temos mais programas, tem mais programa pela frente, então tem intervalo, né, Gani? Tem intervalo, vamos lá, muito ânimo nessa hora, que depois a gente vai falar de mercado de trabalho. Falar, não, em vez de salário mínimo, é piso da enfermagem, por que não funciona? Vamos pro comercial, pessoal. Né, VaptVup? BMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado. Tem um samurai aqui. Mano, que maravilha. Me pegaram bem na hora aqui. Voltou, gente. Voltou. Ninguém me avisou. Eu tô morrendo Jovem aprendiz tá com uma máquina. Ela ficou brava que o negócio agora e ela nem avisou que a gente ia Jovem voltar. aprendiz, Gente, Marlene tem um Matos. samurai aqui, cara, samurai do axé aqui. Cara, que maravilhoso. Samurai, você já foi. A primeira vez que eu fui pro Carnaval de Salvador foi em 96. Quando eu fui pro Asa de Águia, o Gani, imagina, eu não imagino Gani. Eu ia muito. Nos anos de 90, no Carnaval em Salvador, porque era um abadá para 3 dias. No terceiro dia, era 5 mil pessoas fedendo, maluco. Nossa. Não, eu ia... E o bloco, sabe que hora saía? Meio-dia. Você tomava banho de mangueira feliz. Era o feliz grande, quando você tomava banho de mangueira, 2 horas da tarde. Mas o Bel do Chiclete... Você já foi no show do Bel? Já. Ele se espelhou aqui nessa cabeleira. Eu fui pra Salvador 10 vezes. Eu conheci minha esposa numa delas. Todo mundo aqui fã de Chiclete. Não, é uma coisa muito doida, né? Quando o Carnaval baiano veio para Sudeste, as bandas foram espertas. Eu não sei se eles fecharam um acordão ou não. Então isso no começo dos anos 90. Chiclete veio para São Paulo e o Asa invadiu o Rio. Tanto é que se você... Agora eu não sei como é que tá o Carnaval, que eu nunca mais fui. E com o Covid essa história deve ter mudado muito. Mas você ia no bloco do Asa, tinha cambada, assim, multidão de carioca, homem e mulher. Você ia no Chiclete, era paulistada. Então eles invadiram literalmente, eles quebraram isso. Então você é muito carioca no Asa. Cara, então eu, como carioca, fui mais no Asa do que no Chiclete. Sabe de onde eu lembro do Chiclete com Banana? Cara... Pega aí no YouTube, todo final do programa da Xuxa. BMC Market The Voice. A gente só não pode cantar aqui demais, porque derruba, né? Ó, vamos lá, vamos pra parte séria agora. Vamos lá. Parte séria, porque olha, o Felipe Lippe, ele perguntou o seguinte: Gani, você pode explicar então qual seria a melhor forma de remuneração para ter piso salarial justo da enfermagem? Não tem justiça em salário. A gente vai falar o seguinte, porque antes da gente falar também da entrevista com o Lula, pra gente colocar aqui mais fogo no parquinho, o ministro Paulo Guedes, ele interrompeu uma entrevista que estava sendo gravada com o jornalista Luiz Ernesto Lacombe ontem à tarde e arrancou seu microfone de lapela e abandonou o estúdio da Rede TV. Ao sair, sugeriu que seria melhor a emissora nem exibir as respostas que ele já havia dado até então. A atitude do ministro veio após ele ser questionado sobre o piso salarial da enfermagem. A entrevista seria para o programa Agora com o Lacombe, que é exibido às sextas-feiras. A Rede TV não informou ainda se a parte gravada vai ao ar ou se vai ser substituída por outra entrevista. O Ministério da Economia não explicou o que teria incomodado o ministro a ponto de abandonar a entrevista. Agora, o que me chama a atenção é justamente o que a gente estava conversando no intervalo, é que a emissora ela é pró-Bolsonaro, né? A emissora em si, eu juro que eu não sei. Não ela é. Mas Lacombe é. Sim. E nada contra, ele só é jornalista que apoia Bolsonaro. Não. Agora a Rede TV eu não sei se a linha editorial do jornal é. Ela é. Mas, tipo, não que isso seja um problema. Eu juro que eu não sei. Não sei. De verdade eu não sei. A redação, não.
A redação é uma coisa. Você sabe, Não, empresário pensa de um jeito, a redação pensa de outro. Tô falando da linha editorial do Estadão. A linha editorial do Estadão é bater em Lula e Bolsonaro. A redação é totalmente diferente. E a linha editorial da emissora é bolsonarista. A redação da Rede TV não é bolsonarista. Mas a linha editorial que vem pra TV, né? Que vem pro público, né? O dono, sim, abertamente, o Marcelo Carvalho, Agora, a redação é outra história. Mas o que vem nos programas? A linha editorial que vem ao público. E na realidade você tem a linha editorial da emissora. Dificilmente você tem um programa que seja mais pró-Bolsonaro ou outro pró-Lula. Não tem. Posso falar? Onde eu pego no pé da imprensa é o seguinte. Se você tem o editorial se chama opinião. Então, é um lugar para opinião. O Cabral é comentarista, eu sou comentarista. O pessoal já sabe que a gente está aqui para o quê? Dar opinião. Ponto final. Todo mundo já sabe que é uma opinião. Você vai concordar ou não, se a opinião é boa ou é ruim, é outra história. Então, dar uma opinião, o veículo ter um posicionamento, não acho ruim. Eu também acho que não. Aliás, jogo é até bom. Aliás, né, Gani, bom você falar isso, porque nos Estados Unidos é mais comum do que aqui no Brasil. O que eu não gosto, o que eu fico pé da vida, quando eu pego uma matéria factual, que é para descrever um fato, e a matéria está carregada de adjetivos. Você entendeu? Sim. Está carregada de rótulos, de posicionamentos, o título te leva a induzir uma coisa que não está na matéria. Tem método. Isso eu acho sacanagem. Não, isso você tem razão. Esse é o meu ponto. Isso acontece muito em muita empresa. Mas é aquele negócio, existem empresas que são mais voltadas à direita, outras mais à esquerda. Acho que aqui no Brasil, acho que de TV voltada à esquerda, eu acho muito difícil. Mas a não ser a TVT. A TVT acho que é voltada à esquerda. À esquerda? Aqui no Brasil, acho tudo voltado à esquerda. Não. Eu acho que é voltado ao centro. Não. Por exemplo, é que todo mundo, por exemplo, fala da Globo. Não, mas a Globo... Mas a gente já teve essa discussão. Já a esquerda, também. Do ponto de vista econômico, a Globo vai defender uma pauta centro... social-democracia, meio PSDB, né? Centro para o liberalismo. Isso, tá? Isso. Do ponto de vista moral, as pautas morais é a esquerda. Entendeu? Porque na realidade ali eu acho que eles não gostam do Bolsonaro. Tem um lance estético eu acho que eles não gostam do Lula também, mas do Bolsonaro é uma coisa mais explícita. Mas enfim, vamos voltar para a parte que importa. Essa questão do piso salarial. Você vai lá no quadro? Vou. Então, corta aqui pra gente. Corta pra gente aqui, então. Só deixa eu falar uma coisa antes. Pode. Salário, né? Salário não é uma questão de justiça. Assim, eu não estou nem entrando no mérito deveria, não deveria, é certo ou errado. Quando a gente estuda economia, a gente estuda lá o que resulta o salário. E o salário tem muito a ver com as leis de mercado de oferta e de demanda e com a produtividade. É lógico que você tem uma produtividade muito alta, a demanda é muito alta. Então, assim, um bombeiro salva muito mais vidas que o Neymar, não é verdade? O bombeiro é uma profissão muito nobre. Um médico também, um cirurgião e tudo mais. Só que o Neymar, ele ganha muito mais. E aí muita gente fala, puxa, é muito injusto o Neymar ganhar muito mais. Só que por conta do Neymar... ele movimenta toda uma indústria, porque quando o Neymar entra em campo, todo mundo quer comprar um ingresso, todo mundo quer ver um jogo, aí a televisão, né, todo mundo quer televisionar, isso movimenta patrocínio, que movimenta a venda de camisas, que movimenta a venda de tênis, que movimenta o pessoal ir para o estádio, que movimenta toda a segurança, que movimenta toda a equipe de TV. Olha a quantidade de empregos e renda é gerado apenas por conta desses superastros do Neymar. Então, não é uma questão de justo ou injusto, né? Esse é um argumento muito marxista, que é o seguinte, olha, qual é o argumento marxista? Essa mercadoria eu preciso de 300 horas para produzir, tá? Só que ela é vendida por 1000 horas. Só que quando ela é vendida por 1000 horas, o trabalhador não ficou com essa diferença. Essa diferença ficou com quem? Com quem é dono do capital.
Entendeu? Isso é chamado de mais-valia. O capitalista, ele se apropriou disso. No pensamento de Marx, isso geraria uma revolta do proletariado e ele ia se rebelar contra o sistema, fazendo uma revolução do proletariado, que seria essa etapa intermediária chamada de socialismo. Ele assumiria o poder, né, a ditadura socialista, para depois chegar numa outra etapa onde ele entregaria, entre aspas, aí, esse poder a todos, que seria o comunismo. Isso não se verificou. Por que que isso não se verificou? Porque o operário ele também se enriqueceu nesse processo. Tá? Então, quando houve a expansão do capitalismo, ele não se voltou contra o sistema, porque ele também houve uma melhora de vida por parte dele. E além disso, o Mises, talvez essa seja a grande contribuição da obra dele, ele desmonta não só do ponto de vista empírico, mas do ponto de vista lógico também, todo o raciocínio marxista. Né? Então, a mercadoria, ela vale pelo quanto que o mercado paga. É isso, tão simples quanto isso. Quanto que vale? Quanto que o mercado está pagando. É isso. Quanto que vale a mão de obra? Quanto que o mercado está pagando. Então, não entrei nada em questão de justiça aqui. Agora, vamos lá para a teoria econômica do... Vai lá. Enquanto isso, só ler aqui o Peter Santana, que ele até colocou um negócio legal. O que eu acho engraçado, pode cortar aí, é que eles mesmos votam para subir os próprios salários e votam para subir o dos outros. Nós tínhamos que votar para subir ou não o salário deles. É isso aí. E é legal, às vezes, o pessoal entender que quando a gente faz uma crítica para uma coisa ou outra, o pessoal fala, não, então esse cara é lulista, esse cara é bolsonarista. Poxa, gente, vamos colocar uma coisa na cabeça. Não é porque o político foi eleito que você tem que simplesmente passar a mão na cabeça dele. O cara não é perfeito. O cara errou, você tem que criticar. O cara acertou, você vai lá e fala parabéns, não fez mais do que a sua obrigação. Mas chegar e falar assim, não, esse é o meu presidente, ou ele é meu ex-presidente. Gente, desculpa, não passa a mão na cabeça de político, não. Uma coisa que eu já falei aqui, vou repetir pela milionésima vez. Eu já, de vez em quando, eu sou chamado no 710 de esquerdopata e de bolsomito no mesmo programa. Direto. No mesmo, né? Assim, 3 dias depois. No mesmo. É muito louco. Que tem coisa para elogiar de Bolsonaro, não tem como, e tem coisa para elogiar de Lula. Tem coisa para falar de Bolsonaro e tem coisa para falar mal de Lula. Exatamente. Tem. Agora, mas não quer dizer que eu quero os dois presidentes. É simples. É simples. Mas tem coisa que dá pra elogiar dos dois lados. Aí você, quando elogia de um, você é bolsomito. Não sei o que, você quer aquele maluco. Aí você fala, teve pra ideia lá atrás do Lula, de chamar Meirelles, de continuar com o Paulo Guedes, com a ideia do Fernando Henrique, foi mega interessante. Parabéns pra ele. Você é lulista, é safado. Eu falei, eu sou tudo no mesmo programa, maluco. Exato. Como disse aqui o Marcos Paulo, político não é ídolo. São todos iguais. É isso mesmo. A gente vai concordar com algumas coisas, tem outras que a gente não vai concordar. E a gente não tá aqui para falar que é bolsonarista ou que é lulista. Não é nenhum dos dois. Pelo menos aqui na BMC a gente tem essa oportunidade de poder falar aquilo que se pensa sem... uma direção fala, olha, você não pode falar isso. Muito pelo contrário. A única coisa que eles falam pra gente é, tenha um bom senso. Isso é importantíssimo, eu acho que é importante mesmo. Mas vai lá, Gani, explica aí que agora no telão que você sabe mexer, né, diferente de outras pessoas. De outros. Vamos lá, aula de telão. Você clica aqui. Seguinte, eu tenho um gráfico aqui. Olha lá, o dedo, olha o gráfico duplo. Você não tá bêbado. Porque o negócio, se ameaça encostar, o negócio já faz de novo, pronto, mano. Aqui, ó. Agora, tá aqui. Certo? Tá bonito, tá bonito. Ô, Rui, pode ser piso ou salário mínimo, a ideia é o mesmo, tá? Então, muito bem. Aqui significa que existe uma coisa chamada preço. Isso aqui. Quantidade. Famoso gráfico de oferta e demanda, é ou não é? Boa. Aí eu tenho aqui, a oferta. Oferta, no caso do mercado de trabalho, é a nossa oferta. Eu falo isso porque a gente confunde, porque oferta geralmente a gente liga à empresa, não é isso? Oferta de produtos pela empresa. Então, quanto maior o preço, mais a empresa gostaria de ofertar o seu produto, produzir aquilo.
Aqui é o contrário, é oferta de mão de obra. Quanto maior o salário, mais eu vou querer ofertar, é ou não é? E eu tenho uma demanda, que é exatamente o contrário. A empresa, quanto menor for o salário real, é importante que se diga, né, já descontado a inflação, mais a empresa vai querer contratar. Então, quando que vai se dar o equilíbrio? No cruzamento. É ou não é? Então, o equilíbrio aqui da enfermagem, vamos contextualizar para a enfermagem, tá? Seria, sei lá, eu tenho aqui 1 milhão de empregos, tá? E o nível de salários, 2 mil. 2 pau. Certo? Isso aqui é o mercado. Na média, quanto que o mercado aí tá pagando. Beleza? Aí vem o governo e fala o seguinte, ó, tem que ter um piso para a enfermagem. Então, esse piso, sei lá, tem que ser de 3 mil reais. Tá. Vou botar numerinho aqui, 3 pau. Exemplos, números hipotéticos, tá, pessoal? Tá aqui. E tá aqui. Pô, a 3 mil, Morales, você concorda que todo mundo vai querer trabalhar mais, ofertar mais, claro, ser enfermeiro? Bom, com certeza. Então, teria uma oferta de mão de obra, sei lá, de 1,5 milhão. Certo? Tudo bem? Isso aí. Só que a empresa não é besta. A empresa sabe fazer conta. Ela sabe que pagar 3 mil para o funcionário não dá. Ela não vai conseguir manter a margem dela, ela vai ter que tirar dinheiro de outra área. Ela fala, a 3 mil, contrato menos. Sei lá, vou contratar, só para deixar igual aqui, 500 mil. Só números hipotéticos, tá, pessoal? 500 mil. Ok? Então, eu tenho um equilíbrio aonde as pessoas querem ofertar a 3 mil, teria 1 milhão de empregos, só que a empresa vai falar, eu só vou contratar quanto? A 500 vagas aqui, 500 mil vagas. Por quê? Porque está mais caro. Esse aqui foi o ajuste. E essa diferença aqui, ó, do que as pessoas gostariam de ofertar e o quanto que a empresa de fato está contratando, é o que? O desemprego. Se você perguntar para qualquer liberal clássico, você é a favor do salário mínimo? Não. Você é a favor de piso salarial? Não. Qual é a resposta? Porque você é do mal? Não. Porque isso gera desemprego. Isso gera desemprego. Esse é o ponto. Não é questão de ter mau coração ou bom coração. É que isso gera desemprego. Agora, eu sou contra... Deixa eu deixar bem claro isso. Alan aqui. Eu sou contra o piso salarial da enfermagem. Entendeu? Sou contra. Então, o Congresso aprovou e o Bolsonaro não vetou. Então, sou contra. Agora, a decisão foi legítima porque foi pelo Congresso Nacional. Ponto final. É isso. O Supremo não tem nada a ver com se meter nessa questão. Acabou. Isso é uma matéria do Congresso com um veto ou não do presidente da República. Então, apesar de eu não concordar com o piso, acho que o Supremo não deveria se meter e deveria ter sido a decisão do Congresso Nacional. Ponto final. Gani. E poderia ser com o salário mínimo, o mesmo raciocínio. Boa. Continua isso. O Rubão tá perguntando o seguinte. O Rubão é ruim? Não, o Rubão é o que fala... Eu gosto do Rubão. O Rubão é bom. Mas o Rubão, ele falou que o meu cabelo... Me deu até ataque de riso, entrou num liquidificador, irmão. É que você não tá usando o gel hoje, né? Não, secou. Secou. Aquele nível 4 secou? Não, foi o Mousse. Se é o nível 4, não sei. Aqui eu não vou fazer propaganda para essa empresa de graça, não. Ela que me pague, porque não é barato essa propaganda. Você tá falando da Bozano, né? Liga lá para eles, quero fazer. Tá bom, fala. Rubão tá perguntando o seguinte. Gani, como que protege o trabalhador de salários baixíssimos num país onde a oferta de mão de obra, principalmente a mão de obra desqualificada, excede muito a quantidade de postos de trabalho? Então, essa é uma boa pergunta, né? É por meio da qualificação da mão de obra e por meio da competição. Mas não tem, tem um período de ajuste mesmo. É triste eu dizer isso. Sim, a economia tem muito ônus. Então vamos pegar a China, né? Você pega a China, por que a China proporcionou para o mundo um conforto material muito grande? Todo mundo conseguiu comprar celulares, bens eletrônicos, de tudo quanto é tipo por conta da China. Por quê?
você teve um êxodo rural. A China, a maior parte da população na década de 90 era agrária, 70%, 80% da população imigrou para a cidade. Paupérrimos, paupérrimos. Essa migração, num primeiro momento, a mão de obra era extremamente abundante, Morales, e barata. E com o Estado também forte reprimindo qualquer tentativa de greve, de aumento salarial. Muito bem, o que aconteceu com essa mão de obra? Num primeiro momento, eles não estão ganhando mal? Então, mas eles ainda relativamente estão em melhores condições do que eles estavam no campo. Certo. Mas eles estão ganhando mal. Muito bem, então salários baixos, custos das empresas menores. Só que isso proporcionou o quê? Crescimento econômico do país. O país começou a produzir mais. À medida que produz mais e vai diversificando as indústrias, aumenta a demanda por mão de obra. O que começou ao longo do tempo a ocorrer com a China? O aumento da mão de obra. Se formou uma classe média forte na China. Então hoje a China passa por um problema de aumento da mão de obra e já estão procurando qual vai ser a nova China no mundo. Então, sim, não tem uma transição que vai ser assim, sem dor, tranquila. Infelizmente, em economia, o cobertor é curto e a regra geral é a escassez. Mas, eu acho que o exemplo da China é emblemático. Quer dizer, era uma mão de obra paupérrima, muito barata, mas ao longo do tempo essa mão de obra começou a encarecer e melhorou muito o padrão de vida dos chineses ao longo do tempo. César Honorato, Alan, a concorrência pode fazer as empresas operarem com menos margem com os salários de 3K? Não, mas a concorrência, o que acontece? Quando você tem a concorrência, você tem demanda por mão de obra. Então, justamente pelo fato de ter a concorrência, isso leva a um encarecimento da mão de obra. Então, o que seria o ideal? Em vez de você tabelar um preço, você estimula esse tipo de concorrência, você estimula o mercado de trabalho, né? Porque assim, se tabelar preço fosse solução, gente, o mundo não teria pobreza. Esse raciocínio é simples. Então eu falo assim, vamos tabelar preço de tudo. Eu falo assim, bom, vamos pagar aqui 20 mil reais para todos os funcionários. É factível? É viável? Não é. Entendeu? Não é, porque tem gente que realmente vale 20, né? Que entrega mais que 20, tem gente que não. Então, o salário é um preço, né, de equilíbrio, é uma resultante de preço de equilíbrio igual a qualquer outro preço, né? Então, tem que ter concorrência, né? Não pode ter um conluio nesse caso, não, vamos combinar e todo mundo pagar menos para a empresa. Não, tem que haver a concorrência, justamente a concorrência que permite um poder de barganha por parte do trabalhador e aumenta a demanda pelas empresas, porque se aumenta a demanda, Morales, tem concorrência, para onde vem a demanda? Para cá, o que ocorre com o preço? Sobe. Boa, pode vir para cá então, Gani, belíssima explicação aí. Eu destaco também o comentário do Thiago Coutinho, deveria retirar salário de político, né? Porque eles aumentam aí o salário deles aonde e assim, eles querem. Né? O César falou, piso é tabelar. Lógico que é tabelar. Você colocou um tabelamento mínimo, César. A partir dali não pode ter menos que isso. Você colocou, é um tabelamento de um ponto, mas é tabelamento. Você tabelou num preço, só a partir daqui. Não é um tabelamento total. Mas interferência de preço não dá certo em nenhum lugar do planeta. O sistema socialista ruiu pela falta de um mecanismo de preço, por falta de uma economia de mercado. Se você não tem preço, qual que é o problema? Como é que é a resultante do preço? De mercado. Se você acaba com o mecanismo de preço, não tem mercado. Se você não tem mercado, você não tem economia, ruiu o sistema. Isso aí o Mises provou. E quem que errou nessa questão aí do piso de enfermagem? O Supremo. Foi o Supremo. O Congresso decidiu dessa maneira, porque, sei lá, não tem muita visão econômica e tal, ok, sofreu lobby da classe, o Bolsonaro não vetou, tá bom, passou, ok, mas aí o Supremo acho que não tem nada a ver com isso, né, Morales? É uma questão do Congresso Nacional. Embora eu seja contra, sou contra a matéria, acho que não tinha que ter feito isso. Agora, o Supremo não tem nada que se meter nessa história, se mete em tudo, é arma, é decreto de arma, salário, piso salarial, governa o país logo de uma vez. Eu não sei quem que colocou aqui, mas falou assim, no grupo, quando era o Lula,
o STF deixava, agora quando é o Bolsonaro, não deixa. Tem muito uma questão aí que vale a gente ressaltar, que tem questão política, né, envolvida ali, né? Às vezes você tem, infelizmente, aí essa é a parte triste da história, né, Morales? Porque como é que você explica? Já é difícil, assim, explicando, eu sei que não é muito entendido, porque parece que é uma coisa que você tem mau coração, você entendeu? Então, uma vez uma entrevista do Gustavo Franco, ele fala o seguinte: a taxa de juros é um preço de equilíbrio. Ela tem um nível lá de equilíbrio que é função de algumas variáveis. Aí ele fala, é óbvio que eu queria um juro, na minha época, que ele era presidente do Banco Central, a 2%, 3%. Por que não coloca, então, a 2%, 3%, esse piso de juros? Por que não? Ou um teto, não pode subir, dá na mesma, piso ou teto, né? Depende do ponto de vista. Um teto de juros. Por que não pode? Ele falou, porque é uma resultante de equilíbrio, não é uma decisão administrativa. Se você força de um lado um preço, alguma coisa vai vazar. Se eu obrigo todas as empresas a terem um piso de determinado valor, elas deixam de produzir, elas fazem o ajuste. É o que o Taleb fala. Um erro é pensar em economia de uma maneira estática e não de uma maneira dinâmica. Sempre há uma reação do outro lado. Então você toma uma medida, a empresa vai reagir do outro lado. Olha o governo Sarney, vamos pegar um exemplo do governo Sarney. Tá? O que o Sarney fez? Através do ministro Funaro, congelou os preços. Pá, todo mundo feliz pra caramba, né? Nossa, tá tudo... Acabou a inflação no decreto. Congelado, não pode. Bota a população para fiscalizar. São os agentes os fiscais do Sarney, o broche que você usava, maravilhoso, aqui um broche brega pra caramba, e você ia fiscalizar, ligava lá na Sunab 198 e vou denunciar o estabelecimento. Bom, maravilhoso, tá tudo congelado, vamos acabar com a inflação. Dá aumento de salário mínimo, que é a mesma coisa do piso, dá aumento de salário mínimo para toda a população. O pessoal rezava pro Funaro, falou, esse cara é um santo, rezava. O que aconteceu da noite pro dia? Explosão de demanda no país. Só que a empresa, primeiro, ela não consegue atender essa explosão de consumo da noite para o dia. Isso é um ponto. Segundo ponto, ela não tem incentivo. Por que ela não tem incentivo? Porque os preços estão congelados. E aí é uma lei econômica. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Então, isso estrangulou a produção. Começou a faltar tudo, faltava. Aí você tinha racionamento, você ia comprar carne, o Cabral deve lembrar disso. Era a minha infância, o Cabral acho que é 10 anos, 7 anos mais velho do que eu. Mas eu lembro, nos meus 10 anos, ia no supermercado, ficava na filas homéricas, tal, racionamento de carne, racionamento de farinha, não tinha medicação. Sim. Não tinha medicação, não tinha gasolina. Porque você acabou com o mecanismo de preço. E volta e meia, volta essas ideias estúpidas o tempo inteiro. Pronto, falei. Boa, não, legal, bacana. Arthur Brito colocou aqui, tem viés, sim, lógico, tem mesmo. A gente sabe que tem. O quê? No STF. Tem. Tem. Felipe Lippe coloca assim, Gani, na sua análise com a possível entrada de Lula no poder, você acha que o STF seria menos ativista, como estamos vendo no governo Bolsonaro? Essa é pá. Olha, sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Eu não saberia responder, mas dá a entender que sim também. Dá a entender que sim. A gente tá já se encaminhando aqui pro final, mas eu queria discutir duas coisas com vocês, aproveitando que a gente está falando sobre campanha política. A gente tem aí que no último encontro aí com os principais candidatos à presidência, nessa quinta-feira, o apresentador Ratinho tentou entrevistar Lula, mas não conseguiu. Muito à vontade também, bem-humorado, o ex-presidente fez o apresentador rir várias vezes, até mesmo quando Lula chamou o Bolsonaro de ignorantão. Ratinho começou a entrevista dizendo que o seu encontro com os presidenciáveis não é um programa para fazer uma inquisição com nenhum candidato, é para conversar, bater papo. Como nas entrevistas com Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, o apresentador chegou a fazer perguntas mais fortes. Lula defendeu que a ex-presidente Dilma foi vítima de um golpe, levando o Ratinho a dizer como que concordando, até hoje não sei o que é pedalada.
Dando voz aos que acusam Lula de beber cachaça durante eventos públicos, Ratinho perguntou: aquela garrafinha é água ou tem uma cachaçinha? Lula respondeu que era água, mas lembrou: gosto de uma cachaçinha e já até tomamos juntos. Nesse caso aí, né, o Gani Cabral, eu não sei se o pessoal assistiu às entrevistas, mas realmente as entrevistas com o Ratinho foram mais leves. Mas pro apresentador que até estava batendo bastante no Lula nesses últimos tempos, até que a conversa foi de parças, né? Diz que o Ratinho tá sendo brode de todo mundo que tá passando lá. Não sei, que eu não vi nenhum. Eu achei estranho até, né? Mas teve aí uma crítica que ele fez aí para quem é do interior do eu queria Brasil. ver isso tudo, porque só vi esse pedacinho. Que Bolsonaro, eu acho que é tão chucro, tão não sei o que, como interior paulista. Mas eu queria ver a frase toda antes e depois. Porque se for só isso, é loucura que ele falou. É doido, né? Perdeu o interior de São Paulo inteiro. Agora eu queria entender o antes e o depois. Que às vezes para editar não custa, né? Ele falou assim: Lula fazia críticas a Bolsonaro pela resposta do governo à pandemia. Ele disse o seguinte: ele não comprou as vacinas anti-Covid porque ele não acreditava na vacina no começo, Ratinho. Ele zombava da pandemia, brincava. É uma estupidez de alguém que é um pouco ignorante e é a que ele é mesmo, aquele jeitão bruto dele, de capial do interior de São Paulo. Não, o que você quer que eu Não. fale? Tá estranho isso. Foi um comentário... Eu até falei de manhã o seguinte: ele acaba criticando até os próprios eleitores do Alckmin, né? Entendeu? Então, ele acho que não parou para pensar nisso Alckmin, que também. provavelmente... Embora eu ache que esses eleitores do Alckmin, eles não votam no Lula, tá? Eu acho difícil também. Eu acho que eles se sentiram meio traídos que o Alckmin foi ser visto. Agora, a dúvida é se eles vão ficar com o Tarcísio ou com o Rodrigo Garcia. Aliás, vamos e venhamos, não sei se vocês viram, Tarcísio deu uma entrevista na afiliada da Globo no interior de São Paulo. O negócio de onde ele vota, aquilo ali ficou mal pra caramba. Onde que você vota, ele falou, num colégio aí. E aí perguntou, da onde que é, que bairro que é, e ele ficou pra lembrar ali e não lembrou. Eu não sei onde é que era a base dele, se era Rio. Mas pra quem quer ser... A estrutura dele é Rio de Janeiro. Mas pra quem quer ser governador de São Paulo, pegou mal, né? Ficou estranho, sim. Não sei se perde voto, mas pode ser usado pra não ganhar, entendeu? Começar a massificar isso. Pô, o teu governador não conhece teu estado. Eu quero ele governador pra caramba, mas ele vai ficar se teu governador não conhece teu estado. Saiu pesquisa, acho que foi ontem, né, do Datafolha, falando de São Paulo. O Haddad está na frente, Tarcísio em segundo, mas tecnicamente empatado aí com o Rodrigo Garcia. Mas mostra aí que Rodrigo Garcia no segundo turno com o Haddad tá ali, quase... Enfim, né? Eu tô muito curioso para essa eleição. Isso. Eu queria, assim, eu não gosto de passar o tempo, porque passar o tempo você vive menos, né? Mas eu queria que hoje fosse dia 2 de outubro à noite durante 1 hora. Só para ver se quem acertou, se foi Datafolha ou Modal. Que estão totalmente extremos. Não, mas aquele Brasquimete, Brasquete, Brasmarket ou Ibope. E saiu da XP hoje. Porque alguém vai falar assim, caramba, eu não sei fazer nada, mano. Não, e saiu da XP agora há pouco, eu queria muito assim, 1 horinha à noite, só pra ver números. Caramba, é isso? É isso? Só curiosidade. O da XP, que saiu hoje, colocou o Lula com 46%, Bolsonaro com 35%, e na última, deixa eu ver... o Lula estava com 43 e o Bolsonaro com 35, ou seja, o Lula aumentou aí mais uns pontinhos. Foram 3 pontos, é isso? 3 pontos. E num eventual segundo turno, mais uma vez, dá Lula com 54% e Bolsonaro com 37%. Ou seja, tem mais uma pesquisa, então, essa daqui, então, da XP, IPESP XP,
dando aí mais uma para a vitória do Lula agora nessa reta final. Agora, uma última questão que eu queria perguntar para vocês, para a gente já encerrar aqui o programa, que a Depois gente eu quero falar uma notícia que me passaram. Tá. Que por causa aí dessa questão aí das declarações dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, colocando em dúvida também os resultados das pesquisas eleitorais, como bem disse aí o Cabral, o mais recente levantamento do Datafolha, ontem, aumentou um clima de desânimo na campanha do Bolsonaro. Isso porque a pesquisa ela mostrou que a rejeição a Bolsonaro se consolidou em 52% dos eleitores. Além disso, o levantamento ele mostrou que o atual presidente se manteve com 33% das intenções de voto, enquanto Lula passou de 45% para 47%, chegando a 50% dos votos válidos, o que eleva as chances do petista vencer no primeiro turno. Aliados culpam Bolsonaro por erros recentes. Episódios recentes como os ataques a jornalistas mulheres, a apropriação política das comemorações do bicentenário da independência, quando ele fez um discurso se declarando imbrochável. Eles não foram bem vistos pelos responsáveis pela campanha de Bolsonaro. Eu acho que Vera até alguma coisa, nada mortal, imbrochável, virou piada, não perdeu, nem ganhou voto ali, foi, legal, passa. Eu acho que o problema do Bolsonaro, a batida nele é o Covid. Isso ele vai levar, independente, vacina não estava em teste, pode falar o que for, mas ali que está o calo dele. Então eu acho que não, mas isso daí é meio doido. Se for da Brad Market, essa pesquisa aí é doida. Não, essa é do Datafolha. Sim, aí a equipe não tá ruim. Por isso que eu acho que tá todo mundo, eu não vou mentir, eu acho que tá todo mundo perdido, tá todo mundo querendo blefar pros dois lados. Porque eu continuo dizendo, eu não vejo maldade na XP. Eu não consigo ver a XP tentando fazer uma pesquisa para ferrar A ou B. Como eu não vejo maldade na Modal querendo fazer uma pesquisa para ferrar A e B. Eu acho que está todo mundo assim, não sei mais fazer estatística. Eu acho que eu tenho que repensar. E com isso, na minha cabeça, eu acho que a equipe de Bolsonaro pode até estar mais confiante, mas ela está com a pulga atrás da orelha. Não, confiante não. Eu acho que tá, acho isso daí é jornal, acho isso daí é papinho. Não sei se não é papinho, não é não. Nesse caso, principalmente a gente que fala com muita gente, principalmente nesse mundo de campanha eleitoral, o pessoal ali tá meio bravo porque às vezes o Bolsonaro fala uma coisa quando ele é orientado a falar outra. E isso estaria deixando o pessoal meio bravo aí, porque ele está falando coisas que não deveriam falar. Por exemplo, hoje ele bateu firme na questão do STF, mas isso já é da campanha dele, já é da forma como ele age normalmente, já é a forma como ele gosta de agir, é a forma como ele é conhecido principalmente pelos eleitores, né, Gani? Não, acho que o STF não, acho que isso mobiliza a base dele, acho que não está aí. Mas agora... Eita. Opa, caiu meu microfone aqui. O Caio falou que a gente não vai embora dentro. hoje, não? A gente vai ficar aqui até que horas? O Caio falou que eu tava lá dentro. Acabou. Eu sei, eu tava lá, eu conversei com o Bolsonaro lá, a gente conversou. Não, é o seguinte, negócio de pesquisa, né? Hoje em dia está muito mais difícil fazer pesquisa mesmo, porque é alguma coisa que mudou, não sei se é rede social, sei lá. Vamos para os Estados Unidos, tá? Onde a estatística é mais avançada, enfim. A eleição, a primeira do Trump, né? Quando o Trump ganhou, o New York Times dava, sabe quantos % de probabilidade de vitória para Hillary Clinton? Vocês lembram disso? Não lembro. 98%. Mas aí o Gani... 98%. Mas Gani, posso fazer Aí foi lá, virou. Mas deixa eu fazer uma crítica pelo seguinte. O modo da eleição nos Estados Unidos, vocês me desculpem, é a coisa mais absurda
É zoneado pra caramba mesmo. Não acho que é zoneado, não. Acho que o sistema funciona muito bem. Mas não melhor que aqui. Não. Eu acho que aqui é muito melhor. Depois eu vou trazer uma explicação disso que não dá pra falar em pouco tempo. Fica une em frente à igreja. Mas, tá lá em frente à igreja, tá uma urna. O que eu acho péssimo é sistema de correios. Lá votar pelo correio, abre espaço para fraude. Agora, o sistema americano, ele é um sistema que é construído justamente para evitar o populismo e uma campanha de destinação de verbas para mais estados, entendeu? Para os estados mais populosos. Então, com isso, há uma distribuição melhor do poder, dos votos aí, para os estados menores. Tá falando do poder. Tô falando o modo de eleição que eu acho doido lá. Então, assim, esse sistema eleitoral que você vota, né, nos delegados, tal, eu acho que ele é muito bom. Depois a gente, né, com o tempo... Isso eu até concordo contigo. Isso aí eu acho legal. Agora, essa coisa de vota no correio... Em frente à igreja tem negócio. Aí no auge lá da confusão, viu que jogaram o papel que não era pra jogar. E a Priscila colocou uma coisa que é verdade aqui, a Priscila Almeida. Ela colocou, a Hillary ganhou nos votos da população, mas perdeu no colegiado. Então, exatamente isso. Mas é justamente esse sistema eleitoral americano é justamente para evitar esse populismo. Porque senão, você pega um estado com mais população, joga pesado ali, ganha a eleição e pronto. E a representatividade do teu país é aquele estado e não os demais estados, entendeu? Então, mas isso eu preciso de um certo tempo para elaborar melhor esse raciocínio e defender o sistema eleitoral americano. Você sabe explicar esse... Sim. Sabe? Fica aí. Mas tranquilo, eu aprendi também da eleição do Biden. Legal. Eu acho que seria legal até a gente mostrar isso daí, porque eu acho muito estranho e vale a pena a gente falar sobre isso. É como se fosse um parlamentarismo disfarçado. É meio doido assim, muito entendeu? Muito estranho, mas ainda prefiro o nosso. Agora, quer ver uma coisa? Quer ver outra coisa? O que a gente está discutindo aqui é o seguinte: eu acho não é para confundir papel com urna. O que está falando é o modelo. Aqui é maioria simples, metade mais um. Vai. Lá você não vota teoricamente direto no Trump. Você até vota, mas você vota numa base do partido, que ganha os pontos totais. E outra, aqui o pessoal fala que a urna eletrônica é ruim. Lá você vota pelo correio e tá tudo bem, tá valendo. Porque vai no grau de honestidade da população também. Então, né? Mas, gente, não dá, né? Isso no Brasil ia dar ROD. Muito ROD. Ia dar muito ROD. Mas é isso aí. Gani, fala aí pra encerrar. Não, você queria falar coisa antes, né? Eu quero falar o seguinte. Cabral, perdão, desculpa. Tava conversando com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que é uma pessoa 100% de confiança, não é boateiro, não é de jogar coisa no ar, ou algo parecido. Diz que Xi Jinping já está há um dia reunido com a cúpula do PCC, do Partido lá Comunista Chinês, com a possibilidade dele não vir candidato em outubro. E, para vocês terem ideia, o que ele comenta é que já tem 6 mil voos cancelados entre hoje e domingo, porque se por acaso gerar alguma revolta, Pequim está protegido. Eu estou tentando falar com outras pessoas para ver se isso é verdade. Não estou afirmando que é verdade, mas quem contou é confiável. Não é boateiro, nem é para espalhar. Eu soube. Se ele comentou que a fonte é confiável, pode ser que a fonte dele não esteja falando totalmente a verdade. Então vamos olhar para final de semana aí, essa história de voo de Pequim, de trem, se é verdade. Às vezes está tendo simplesmente uma reunião, que essa simplesmente reunião resolveram proteger espaço aéreo, não é nada demais, como pode ser uma coisa complexa. Eu juro por Deus, eu não queria uma coisa complexa. Já basta toda uma confusão no mundo, ainda tem uma revolução interna na China, mano. Eu juro que eu não queria isso. Ou entra no acordo pacífico, ou deixa o cara lá por mais 5 anos. Então, é isso que a gente começou a conversar antes do programa entrar no ar. A gente estava conversando entre nós aqui. Até eu entrei no site, né, de Beijing, do aeroporto de Beijing, para saber se... Mas não deu para tirar uma conclusão, se tinha muito cancelamento de voos ou não. Mas... Então, não sabemos se é verdade, mas é uma coisa para botar no radar aí para o final de semana. Pode ser que a gente chegue segunda-feira, olha... Teve reunião sim, mas foi uma reunião para trocar receita
como fazer tapioca com a família da Débora. Pode ser, nada impede, que daqui a pouco tá ela aí. E outra coisa, Fala. Daniel, que outro programa? Nenhum. Aqui você fala de opções, Aula de opções, piso salarial, aula de piso salarial, emprego, Fed. micareta. Você fala de sabonete. Sabonete foi o melhor. Pesquisa, sistema eleitoral política, americano. que é o que a gente mais gosta de falar. O que deveria ser, não deveria ser BMC Market, deveria ser BMC Shopping Center, porque tem de tudo aqui. A gente fala de tudo. 25 de março, tem de tudo, mano. Não, e o pessoal hoje falou assim, você vai ter que esticar só um pouquinho o programa hoje? Aí a gente entre nós, caramba, 1h45. Não vai ter tema. Isso aí entre nós aqui. Cara, ainda tem coisa pra caramba pra falar se deixar, mano. Sempre tem. A gente não conseguiu terminar ainda de falar. A Débora tá indo até embora fica do aqui. estúdio. Pelo amor de Deus, eu preciso dar aula, Débora. Eu tenho aula. Vem aqui, aparece aqui pra gente, ó. Pra dar tchauzinho também, pro povo. O Marcelo Alves falou também um assunto que foi comentado essa semana. Termina! Eu tô em cárcere privado desse programa. Tchau, Gani. Tchau, obrigado. O assunto dessa semana é sobre a importância dos gases para a humanidade, é isso? Dos gases para a humanidade, é isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Não, fique com Deus. Até segunda-feira. Até segunda. Valeu, gente. Obrigado, Gani. Obrigado, Cabral. E é isso aí, gente. O BMC Market vai ficando por aqui. A gente vai dar aquele intervalo e daqui a pouco a gente volta com o fechamento de mercado no Top News. Eu e a Débora Oliveira ao vivo. Um abraço. Até daqui a pouco.